A nutrição sozinha não cura tudo, mas sem a nutrição a gente não cura nada. Como eu me curei através da alimentação, eu acredito que eu posso ajudar muitas pessoas. E eu sei como as pessoas sofrem com essa questão do intestino. E, infelizmente, a maioria são as mulheres. Questão mesmo de estudos, né, já comprovados que as mulheres, questão de flutuação hormonais, né, parte emocional, e que acaba realmente acumulando aí toda uma carga que influencia totalmente no funcionamento do nosso intestino. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E agora vamos para o episódio de hoje do consultório aberto. Olá! Hoje eu abro a porta do consultório com uma mulher muito especial. Gente, pensa em várias soluções para problemas. Eu, particularmente, sofro com essa questão intestinal, de não conseguir ir ao banheiro, de até já ter desistido, de ter tomado chá de cena, de tudo quanto é coisa. Então, hoje eu estou recebendo uma nutricionista que acolhe, que tem um atendimento diferenciado e tem, inclusive, uma metodologia. Então, Ju Marques, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Por favor, apresente-se para a nossa audiência do Consultório Aberto. Eu te agradeço por esse convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, meu nome é Juliana Marques, sou nutricionista, né? Trabalho com, minha especialidade é gastroenterologia funcional e muito dessa questão dos meus estudos nessa área foi por uma experiência própria. Então, eu acredito que eu fiz uma transição de carreira, era advogada, vim para a nutrição por questão de amor e como missão de alma mesmo, porque como eu me curei através da alimentação, eu acredito que eu posso ajudar muitas pessoas. E eu sei como as pessoas sofrem com essa questão do intestino. E, infelizmente, a maioria são as mulheres. Questão mesmo de estudos, né, já comprovados que as mulheres, questão de flutuação hormonais, né, parte emocional, e que acaba realmente acumulando aí toda uma carga que influencia totalmente no funcionamento do nosso intestino. Até isso, né? Mulher não é brincadeira. Sou muito grata por ser mulher, mas a gente vai... Eu agora que tô... Eu vivo falando, se a minha endócrino
falar que eu não estou no climatério, eu vou estar muito contrariada, mas eu acredito que já realmente tem entrado. E é um momento tão desafiador, assim como é quando a gente menstrua a primeira vez. Sim. Assim como para a mulher a questão da gravidez, toda essa flutuação hormonal, essa ciclicidade feminina é um desafio e nós precisamos mesmo olhar para nós mesmas, porque sem entender o que está acontecendo, parece que você está enlouquecendo, ou que tem Exato. sempre um problema com você. E eu fico realmente muito feliz de profissionais e de trazer profissionais aqui no consultório aberto que conseguem, mesmo que através de uma dor, porque como você falou, você precisou se curar, né? Eu queria até que você contasse um pouquinho, né, da doença que você conheceu para também mostrar para as pessoas que é tão importante se investigar e entender e principalmente ver que é a cura, né? Sim. E diante da cura ela se apaixonou pela nutrição e está aqui conosco hoje. É. O que você teve, Ju? Não, e assim, até você falando, me veio uma frase de uma imersão que eu fiz em nutrição, que a profissional falou assim: a nutrição sozinha não cura tudo, mas sem a nutrição a gente não cura nada. Então é exatamente isso. Eu vivi na própria pele. Eu tive uma doença inflamatória intestinal, uma colite ulcerativa é o nome. Perdi muito peso em uma semana, mais de 10 quilos, e tive sintomas como uma dor abdominal intensa, de acordar no meio da madrugada, realmente de rolar de dor, sabe? Aquela dor assim, incapacitante. E muita diarreia, náusea, vômito, até descobrir. E é uma condição que a gente ainda não sabe realmente por que as pessoas que têm passam por isso, mas a gente sabe que tem também uma questão genética. Então, acaba tendo... Meu pai teve, né? E depois de alguns anos, não muitos anos, eu tive. E passei por um processo muito difícil, porque eu já tinha meu primeiro filho, mas ele era pequeno ainda, e realmente me sentia, assim, incapaz, sem energia, sem vitalidade. E aí tive que conhecer uma nova Juliana. E confesso que eu falo que eu não, nesse primeiro momento, eu fui pela nutrição, pela dor. E aí fui estudar para tentar realmente sair dessa condição, né? Dessa condição que eu estava, porque tinha passado por alguns profissionais, não tinha dado certo para mim. E eu queria entender melhor como tudo funcionava. E comecei a estudar e realmente vi como a alimentação fez total diferença, porque quem me conhece antes dessa mudança sabe que a minha alimentação não era boa. E eu falo assim, gente, se eu mudei, qualquer uma pode mudar, porque eu mudei com os meus 25 anos de idade. E passei por todo esse processo com essa idade, na verdade 27. Então eu falo assim, se eu mudei depois dos 25, 27, que a gente já tem uma certa maturidade, já passou por alguns processos, eu falo, qualquer pessoa pode mudar. E eu digo mudar porque eu realmente não comia nenhuma fruta, não comia nenhuma verdura. E hoje quem vê o meu prato, porque eu gosto muito de ter essa troca, né, com os meus pacientes, com as pessoas que me seguem, que de alguma forma eu falo, se eu fizer a diferença em uma vida, para mim já fez total sentido eu ter transicionado de carreira, ter me especializado nessa área gastrointestinal, agora na saúde da mulher, porque realmente a gente sabe que saúde é tudo. A gente tendo saúde, o resto a gente corre atrás, né? Com certeza. Então, fui para a área da nutrição por essa questão da colite. E a minha grande paixão, eu costumo dizer que eu sou uma entusiasta do intestino humano, porque é o que eu amo estudar. E assim, a gente fala que mudança, né, realmente mudança de vida, quando a gente pensa no paciente, é uma coisa que eu sentia falta e que eu tento trazer muito para essa realidade de consultório, é que a gente tem que ter um pensamento científico, mas com raciocínio clínico. E quando eu digo isso, é usar a ciência com individualização, porque o que eu não acredito, protocolos prontos, por exemplo, deu certo para fulano e é o que eu mais vejo dentro do consultório, que o paciente, minha amiga, meu amigo, meu marido, minha esposa está usando, eu quero usar também. Aí eu falo, gente, mas para quê? O que a gente tem que avaliar primeiro? Eu falo assim, por que você quer usar? Então, assim, quando a gente pensa nessa questão da alimentação, da suplementação, que são temas, né, que estão sempre ali interligados, é muito a gente saber e respeitar qual o momento de vida que essa pessoa está passando, qual o histórico de saúde, como é a genética dela, qual ambiente essa pessoa ela está inserida, e eu digo ambiente assim, em casa e profissional também, que é uma das coisas que às vezes boicotam realmente as pessoas, né? Então, assim, você tem que ver, são várias linhas de frente
e que no final, né, ali da sua conduta, fazem toda a diferença. Então, e sem deixar de lado aspectos que eu, Juliana, nutricionista, acredito, aspectos emocionais, culturais. Então, assim, eu não sei se a pessoa ela é mineira, ela é nordestina, então tudo isso influencia também, né? E o aspecto também financeiro. Então, a gente tem que respeitar ali o momento de vida da pessoa. Então, é isso que eu acredito. Eu tenho, assim, realmente essa visão do acolhimento, da conscientização, para realmente uma transformação ocorrer na vida da pessoa. Sensacional, de verdade. E eu quero validar e perguntar também sobre pontos aqui, que muitas vezes você que não consegue, porque são tantas pessoas que vão ao nutricionista uma vez, aí não conseguem seguir aquela dieta, aí você acaba se sentindo culpado, fraco. Tudo isso que a Ju acabou de trazer nessa narrativa que ela fez, principalmente sobre o que você acredita, né? Você acabou de falar realmente no que você acredita, de como olhar esse ser humano, primeiro como único, né? Não dá para acreditar que eu, no momento que eu estou hoje, é o mesmo momento, e não estou conseguindo seguir uma dieta, eu estou numa ingestão de açúcar, Ju, que você não tem noção. E olha que eu sou preocupada, eu já fui, né, obesa. No final da minha gravidez, eu cheguei a pesar 113 quilos, ou foi 117. Então, e de uma adolescência sempre com muita oscilação de peso, eu realmente me preocupo, mas eu estou num momento desafiador. E não é sobre um problema ou sobre depressão. Já teve vezes de estar comendo muito porque estava em outra situação. Ou seja, a compulsão sempre foi presente. Só que agora é diferente. Então, o que eu quero te dizer, inclusive me vulnerabilizando aqui, com muita tranquilidade, transparência e alegria em poder falar isso, é que existem profissionais que vão entender e vão te mostrar que muitas vezes não é fraqueza. Se você está num ambiente onde todo mundo só come sanduíche, você já gosta disso e aquilo está o tempo todo ali. Se em casa também só você está buscando por isso, você acaba sendo vencido. Às vezes você, mulher, está cansada, tem que cozinhar para o marido, para o filho, quando no último momento você vai fazer a sua salada ou alguma coisa para você, você já está cansada de ter servido todo mundo. E aí sempre vem a culpa e como se o problema fosse você. Então, quando um profissional traz toda essa gama de entendimento, é o que vai fazer a diferença para a gente conseguir concluir algo. Nem que seja com o acolhimento de falar, tá tudo bem, esse é o processo, vamos buscar outra alternativa. E me diz, gente, como é que alguém que não comia fruta, porque, Ju, de verdade, o meu sonho é amar salada. Mas é algo assim que quando tem em alguns restaurantes, tem alguém que faz de uma forma diferente, mas falar assim, e eu acho lindo, consigo fazer várias trocas, mas as frutas eu estou conseguindo introduzir mais. Só que como é que a gente consegue realmente essa mudança de hábito dessa forma? Conte, por favor. Olha, eu vou te falar da minha experiência e o que a gente pode fazer, claro, né, individualmente com cada paciente. Mas a minha experiência da pessoa que não comia nada de verde, eu não comia nada. Como eu comecei? Comecei fazendo uma sopa de inhame, no caso era o que eu gostava, que eu acho que o inhame dá um gostinho bom numa sopa, né? Na verdade, ficava como se fosse um caldo verde. Comecei dessa forma, era um inhame batido com algumas folhas. Colocava espinafre, couve, então para eu começar a ter um gosto. Então, né, realmente um paladar ali pelo alimento. Aí eu comecei dessa forma, com caldo verde. Aí aos poucos eu fui me abrindo e experimentando saladas um pouco mais elaboradas, igual você falou assim, às vezes com, enfim, um molho, alguma mistura. E aos poucos eu fui me adaptando e fui tendo prazer por aquele alimento. Hoje eu pego uma alface pura e para mim não preciso colocar nem azeite, nada, e já tenho prazer nesse alimento. Mas foi um processo. Essa, né, realmente de você ter esse prazer, você tem que passar e ver como o alimento, de que forma, de que preparo, de apresentação que te agrada. Então, o meu foi dessa forma. E a questão muito das frutas também, que eu só comia uma fruta, só comia banana. Nenhuma outra fruta eu comia. Eu comecei muito a usar na forma de preparo como se fosse smoothie. Então, assim, aí isso, meu paladar começou a se abrir mais para isso. Eu falei assim, e é incrível, né? Porque eu tive que ter toda essa mudança, me fez lembrar, para o meu filho mais velho começar a comer também mais frutas e mais vegetais. Então, a partir do momento, igual você falou, né, em casa, que a gente tem realmente, né, uma abordagem diferente para poder incentivar e estimular a pessoa que está do nosso lado. No caso, nesse primeiro momento, foi meu filho.
Então, assim, muito é a gente trazer alguns tipos de preparo, né? Voltando para o assunto, o alimento de forma diferente para a pessoa experimentar e ver se gosta. E realmente, por exemplo, essa questão das folhas, de duas formas. Do caldo que eu comentei, né? Por exemplo, batido com inhame, que dá um gostinho bom, ou o suco verde. Então, assim, esse é outro assunto que eu gosto muito de falar, que as pessoas colocaram o nome de detox. Aí eu falo assim que hoje a internet, eu falo assim, tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas que as pessoas ficam um pouco perdidas porque é muita informação. E aí tem gente falando assim, suco detox maravilhoso, aí outros profissionais, não existe suco detox. Gente, eu falei assim, pra que esse? Eu falo assim, eu acho que é radicalismo às vezes dos dois lados, sabe? Tem que ser 8 ou 80. Não é. O que eu penso? Por exemplo, uma pessoa que não come salada, né? Eu tenho várias pacientes, falo, Juliana, não consigo comer os vegetais cozidos, os vegetais assados, mas eu não como salada. Falei, pronto, você gosta de suco verde? Gosto. Eu falei, então, pelo menos a gente bate uma couve, bate, por exemplo, o hortelã, enfim, alguma folha, a pessoa não coa, aí bate com abacaxi, gengibre, enfim, a gente pode colocar até uma proteína para deixar com um pouco mais proteico e pelo menos a pessoa ter um pouco mais de fibra na alimentação dela no dia a dia, entendeu? Então, assim, não é que o suco em si vai fazer detox, não, a gente sabe que quem faz isso é o nosso fígado. Mas ele tem, sim, nutrientes que auxiliam a essa função. Então, acho assim, muito dessas informações soltas da internet, de generalizar tudo, as pessoas estão perdendo o básico, Sim. que é o quê? A alimentação. O que é o básico? As pessoas não querem fazer o básico, que é beber água e se alimentar bem. E aí já querem falar assim, Ju, vi que esse suplemento novo saiu, quero tomar. Eu falei assim, gente, está fazendo o básico? Está tomando às vezes só 1 litro de água por dia. Não está comendo direito, come tudo de saquinho, de garrafinha. Então, assim, eu acho que tudo está do jeito que está, porque as pessoas às vezes resolvem tomar frente para um lado ou para o outro, mas esquecem da base, gente. Nutrição é alimento. Nutrição não é suplemento, nutrição é alimento. E, assim, a base nossa da saúde é comer vegetais, frutas, proteínas, cereais integrais. E eu acho que está se perdendo muito isso, e as discussões da internet. Eu até pensei, falei, não vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso, que eu acho que tem alguns momentos que a gente precisa se posicionar. De profissionais da saúde falando, tome essa zero ou não, come esse alimento, né? Falando de alimentos processados, ultraprocessados. Vamos falar de alimentação real, natural. O que eu prego muito, assim, que eu falo? Gente, eu gosto do simples, que para mim é o simples. Cozinha uma mandioca, faz um ovo cozido, isso é tão simples. Então, assim, quando realmente a gente pensa em mudar o estilo de vida de uma pessoa, primeira coisa é a gente ver uma estratégia nutricional específica para ela, que vai funcionar na rotina da vida dela atual. Qual é a sua rotina hoje, Carol? O que funciona para você? Então, eu, Juliana, nutricionista, vou traçar uma estratégia nutricional que funcione para você hoje. A partir daí, qual é o próximo passo para o sucesso? É a organização. Eu falo assim, realmente, quando me perguntam, Ju, qual que é realmente o segredo? Eu falo, gente, é organizar. Porque assim, a partir do momento que você organiza a estratégia que serve para Carolina, você vai conseguir levar. E aí, o que a gente estava conversando, né? E depende muito da fase da vida que você está vivendo. O que funciona para a Carol, às vezes, hoje, daqui a um mês não vai servir mais. Então, assim, eu acho que é esse olhar atento, né? Que eu acho que está se perdendo muito e está se voltando muito essas questões de protocolos generalizados, né? Então, funcionou para um, vai funcionar para o outro? Não é assim. E, assim, outra questão, Carol, que eu acho muito importante da gente falar sobre isso, existe uma grande diferença entre eficácia e efetividade. Então, às vezes, o que acontece, né? Algum suplemento em si, ele é eficaz, a gente tem estudos, né? Evidência científica, mas e na vida real ele é efetivo? Sabe, eu acho que vale muito as pessoas pensarem sobre isso. Com certeza. E é igual você estava falando, a gente ouve tanto termo como o psyllium, que eu nem descobri até hoje para que é. Mas acho então que nós vamos conversar sobre isso. Você gosta do psyllium? Quem é meu paciente fala assim, lá vem a Juliana com psyllium. Ou o paciente ama ou odeia. E aí, são tantas castanhas, são tantas coisas, é tudo menos o que tá fácil ali na geladeira e que vai fazer com que ele vá conseguindo. Eu acredito que uma evolução da dieta poxa, a pessoa já conseguiu
introduzir a mandioca, o suco e ainda mantém determinados hábitos. Foi um ganho. Exatamente. Mas chegar já com psyllium, com o outro, gente, tem o baru, que ainda é ruim. E isso e aquilo. A pessoa olha e fala assim, não, difícil demais. E isso aqui vai custar um absurdo, que foi outra coisa que você trouxe com relação a respeitar, inclusive, como que financeiramente você está? Exato. Baseado em quê? Gente, tem pão de R$ 27. O meu ainda é 19, né? Mas ainda assim, se você for fazer um cálculo, é muito mais oneroso. Claro que é um investimento, mas é muito mais oneroso comer bem. Exato. Então, é partir dessa premissa, né? Isso é uma condição sine qua non, você compreender todo esse sistema para que ele realmente funcione. Porque, às vezes, o nutricionista vai reclamar, vou mudar de profissão, estou deixando a nutrição. Você tem uma estratégia? Você desenvolveu algo que realmente vai fazer aquela pessoa continuar? Ou aquele paciente que ele vai uma vez, ele fica com vergonha de voltar, porque quando a gente tem o resultado e entende que veio dali, a pessoa volta. Isso. Foi baseado nisso, inclusive, Carol, que eu estou lançando agora, a partir de julho. É uma novidade, né? Que é realmente uma programação. O que é? É o meu método, que eu acredito, né? Que é nutrição, saúde e bem-estar. Por quê? A gente não pode falar só de dieta. Primeiro que eu nem gosto desse termo. Né? Como a gente conversou da questão dos ciclos da vida, eu acredito em planos, planejamentos. Então, assim, eu como nutricionista, eu acredito no planejamento nutricional. Então, assim, cada paciente, individualmente, vai passar por um mapeamento, que a gente chama de mapeamento nutricional, e a partir daí, eu vou decidir junto com você, né, o que a gente vai traçar de estratégia e por quanto tempo. A gente não resolve a vida de uma pessoa numa consulta de 1h30, né? Então, assim, o meu olhar também não se resume a uma consulta. Então, quem é meu paciente sabe. A gente tem um contato direto ali o tempo todo. E o que eu gosto é disso. Eu falo que a minha missão é muito amor no coração, de cuidar das pessoas. Então, assim, eu tive essa falta de quando eu precisei de eu ter, às vezes, um plano alimentar, mas fiquei com tantas dúvidas no meio do caminho, e eu não tive essa ajuda. Então, acho assim, a partir do momento que você oferta para aquela pessoa ali, olha, vamos por esse caminho, eu acho que alguém precisa ser um agente, ou um guia, ou uma ponte, acho o termo que a pessoa quiser usar, de transformação. Então, eu estou aqui para isso. Eu quero ser esse agente. Ela começou a falar da metodologia, do programa, e essa pergunta já estava aqui, então, por favor, já conta sobre ele, que aí a gente vai contextualizando como é que ele funciona. Tá. Bom, então, assim, no primeiro momento, a pessoa passa por um mapeamento nutricional para eu entender como que eu posso ajudá-la. Porque pode ser que, dependendo do objetivo da pessoa, ela não se conecte, ou eu não me conecte com o objetivo dela. Porque eu acredito que, assim, cada pessoa está livre, né, enfim, para decidir o que ela quer com o nutricionista. E aí, naquele mapeamento nutricional, ela me falando o objetivo, a gente vai traçar, né, qual tipo de acompanhamento que a gente vai estender ali, enfim, para a gente alcançar essa meta. E o que sempre, pensando nessa forma de acolhimento, de conscientização e transformação, o que existe ali? Existe eu costumo brincar, é uma entrevista da vida. Inclusive, teve uma paciente médica que me marcou muito, assim, que na hora que ela levantou da cadeira, ela falou assim, Ju, eu nunca falei tanto da minha vida para alguém. Ela falou assim, acho que nem para o meu marido, eu acho que eu nunca conversei tanto. Mas realmente, eu falei assim, eu estou aqui para ajudar. Eu falei assim, eu pergunto porque, assim, tudo que você me contar, de alguma forma, eu vou fechar ali um diagnóstico, um pensamento, uma linha, né? Exato, exatamente, para fechar o diagnóstico nutricional. Então, assim, traçando esse mapeamento, a gente vai marcar um primeiro encontro para ter toda essa conversa. Eu digo que é uma conversa profunda, é uma escuta ativa de verdade, é uma conexão, sabe? Então, acho que hoje a gente está vivendo uma sociedade muito de desempenho. Aí a pessoa tem que estar produzindo o tempo todo. Então, o que eu acredito? Eu acredito que esse momento que a pessoa vai ter comigo é um momento de pausa. Eu acho que está todo mundo precisando disso, sabe? Então, é aquele momento para você se cuidar, para você se olhar, para você refletir sobre algumas coisas. Por exemplo, no seu caso, né, Carol? Por que você está comendo açúcar?
Então, assim, eu acredito realmente numa equipe multidisciplinar, sabe? Então, assim, é esse olhar atento para a gente poder definir ali qual linha a gente vai realmente traçar. E esse acompanhamento é um acompanhamento contínuo. E quando eu digo contínuo, contínuo pelo WhatsApp, os meus pacientes sabem disso. É contínuo no... eu, como profissional de saúde, eu não consigo... Por exemplo, se a pessoa tiver feito já um exame de sangue, tem 4 anos, existe, às vezes, chega o paciente, primeira consulta, nossa, tem uns 4 anos que eu não faço exame de sangue. Gente, tem fatores de risco que são silenciosos. A gente pode ali prevenir um risco de diabetes, sabe? Um colesterol que está mais aumentado. Então, a gente, assim, a gente pensando nessa questão da saúde e pensando em envelhecimento, na saúde cardiovascular. Então, assim, são fatores de risco que a gente ajuda como? Com a alimentação, sabe? Para não chegar em um momento, às vezes, tenha que usar um medicamento. Então, eu faço toda essa parte de prevenção mesmo, que eu acredito que a alimentação é a nossa forma de prevenir. E como eu disse anteriormente, né? Que a nutrição não cura tudo, mas sem a nutrição a gente não cura nada. Então, a gente tem todo esse olhar profundo para depois desse primeiro encontro. Eu gosto de refletir também sobre tudo que a gente conversou na consulta. E aí sim eu vou fazer seu plano alimentar. Se tiver que ter alguma suplementação de micronutrientes, é porque justifica, porque você tem uma carência nutricional. Não acredito assim, para imunidade isso, para sono isso, para sono aquilo. Não, gente, qual que é a raiz do problema? A gente precisa primeiro achar qual é a raiz do problema. E aí, conversando com os sinais e sintomas na consulta e junto também com alguns exames de sangue, para a gente fechar um diagnóstico nutricional e ver a real necessidade de uma suplementação, seja ela por micronutrientes, que seriam as vitaminas e minerais, ou por outros ativos que a gente sabe que têm eficácia e efetividade. Baseado, então, sempre igual eu te falei, ciência com individualização do paciente. Sim. Então, assim, a gente passa por todo esse processo, além, claro, da avaliação física, bioimpedância e depois o acompanhamento para a gente poder reavaliar como é que se encaixou tudo certo, como é que está no seu momento de vida. Ou assim, né, eu trabalho muito com mulheres na faixa ali dos seus 35 mais. São mulheres ativas, né? Então, assim, tá todo mundo sempre o tempo mais escasso, então sempre realmente mudando muito o estilo da vida, a rotina da vida. Então, a gente tem esses acompanhamentos mais de perto. Então, pelo menos ali a gente passando a cada 30 dias para conversar, nem se for rapidinho, sabe? Nem se for online também, só para saber como é que você está. Você precisa de alguma ajuda? Vamos ajustar aqui? Então, realmente é esse olhar, não é aquela consulta nutricional que você vai passar. Um dia vai ter uma conversa de 1 hora, vai receber o seu plano, tchau. A gente se vê daqui a 30, 40 dias, aí só lá você vai tirar suas dúvidas. Ah, se não deu certo, então depois você vai mudar. Então, se você não tem oportunidade de fazer, dá certo. Então, é realmente essa abertura de ter uma escuta ativa, um olhar atento e um agente transformador, é isso que eu acredito. E isso é dentro do NBS? Exato, tudo isso dentro do NBS. E o NBS tem um tempo ou ele começa com a consulta? Porque a sigla, ela nos NSB, traz... Nutrição, o NBS Nutrição, nutrição, saúde e bem-estar. E bem-estar. Exato, porque a gente não pode pensar na nutrição só uma dieta. E saúde também não é só ausência de doença, a gente já sabe disso. Né? Por que eu uso muito isso? Nutrição, saúde e bem-estar. E bem-estar também é a gente pensar como é que essa pessoa está no emocional, no profissional, com a família. Então, assim, tudo isso importa. Sabe? Então, igual, por exemplo, né? Você comentou comigo da questão do açúcar. Aí a gente tentar conversar para saber, porque o açúcar está te causando momentaneamente ali alguma fuga, sabe? Então, o bem-estar engloba todo esse olhar do indivíduo, mesmo. Exato, o indivíduo como todo, é isso que eu falo. Maravilha. Eu anotei aqui essa questão da individualidade na minha fala anterior, eu não concluí. Quando a gente escolhe ser visto como único, tem algo falando sobre nós mesmas aí. Porque se o protocolo que é para todo mundo serve, se a dieta que é a minha amiga serve, tem um monte de coisa que a gente não resolve, que nós estamos adoecendo, que a gente quer economizar em coisas que são tão importantes e talvez eu entenda que você até aqui ou não veio de uma base familiar que mostrou a importância dos nutrientes, que era tudo muito rápido, mas é importante que a gente veja que eu concordo com você, Ju. Por mais que eu não tenha a alimentação que eu vou ter, mas a consciência eu já tenho, que eu acho que parte por aí, de que nós temos à nossa disposição
vários medicamentos que a gente está tomando desnecessariamente. Exato. E a natureza está aí mostrando isso. Todos os estudos, eu já fiz mais de 25 entrevistas aqui no consultório aberto, da cardiologia, a ebiatria, a proctologia, todos falam da importância da alimentação, do sono e da atividade física. Exato. Ou seja, é como você trouxe, a alimentação diferente. Gente, o bem-estar que é quando você sabe o que comer à noite para melhorar o seu sono. Então, tem muita coisa aí. Dentro de uma das consultas também, de uma das minhas consultas, é porque eu acabo me consultando aqui, nós estávamos falando sobre o investimento. E aí foi uma situação até desafiadora na conversa. Falei, nossa, mas é tão difícil. Como é que alguém que não tem condição vai conseguir fazer essa reposição? E aí, na conversa, a colega trouxe o seguinte: Carol, eu entendo, é muito desafiador, mas ela não quer fazer a reposição, não quer fazer a compra de um alimento importante, mas tem um iPhone da geração mais caro que o meu. Então, a prioridade está onde? Eu quero uma profissional que vai me olhar, que vai fazer uma dieta para mim, que vai me ouvir, que vai ter todo esse direcionamento, ou eu vou continuar entrando em programas que depois fica até o mesmo preço, se você for pensar, né? Um magra para sempre. Onde é que é para sempre, gente? Então, pensem sobre isso. O consultório aberto, eu tenho esse propósito de trazer o conhecimento, a verdade. Que gostoso poder ter profissionais que estão realmente... ou a gente evolui, ou as profissões realmente vão acabar. Exato. Pela inteligência artificial, mas quem vai conseguir, que inteligência artificial vai conseguir trazer algo tão completo? Porque se isso for realmente seguido, esse entendimento, essa flexibilidade, esse acolhimento, porque tem gente que fica com vergonha até de dizer para o nutricionista que não conseguiu cumprir a dieta, porque vai nutricionista, talvez tenha uma ansiedade tão alta e volta mais pesada do que entrou. Isso. E você falou uma palavra que eu até gostaria de falar, que você falou assim, às vezes fica o mesmo preço. É o preço, mas e o valor? Sim. E o valor que você agregou na vida da pessoa, né? E o valor que você realmente levou para a sua vida como paciente também. Eu acho que é isso, como você falou das profissões, né? E da inteligência artificial. E essa conexão de realmente entender o próximo e ter essa troca. Eu falo, esse é o diferencial hoje, né? Eu acho que ainda quem não entendeu isso... vai ficar para trás, vai ser trocado. Exato. E eu acho que o valor começa no valor que eu tenho. Como a gente consegue, independente da sua condição financeira, juntar para fazer algo que seja para comprar tal coisa no final do ano, você pode priorizar. Eu já atendi pessoas, Ju, que não tinham condições de fazer a mentoria ou fazer o curso naquele momento, mas tem uma cabeleireira que, se ela estiver me vendo, acho que foi um dos maiores exemplos, né? Ela priorizou, juntou o valor e fez no mesmo valor que era um dos outros. Aumentou o salão, fez a transição de carreira, aconteceu. Por quê? Porque quando é importante, mas aí você tem que ver o quanto a sua saúde é importante. Será que o seu valor, lá dentro de uma escala, saúde, está ali? Se não tiver, é imprescindível. Se não for por você, que seja pelos seus filhos. Por um momento que você ainda não conhece, vai passar e é extremamente desafiador. Sem estar alimentado, emocionalmente, a gente que cuida dessa parte do desenvolvimento pessoal também não consegue. Por isso que a mãe fica assim, comeu... É combustível. E se colocar o combustível certo, muito provavelmente o desempenho, que é uma grande busca, vai ser melhorado também, né? Exatamente. Só para você, Ju, eu quero validar outra questão também sensacional no que você falou. Programação, estratégia, organização, emocional, estado fisiológico. É um método mesmo. Exato. É isso. Porque a estratégia ela tem que ser para aquela pessoa. Se você estiver analisando o momento emocional, por isso tem que realmente ter uma conversa, tem que ter um tempo para você já entender, opa, pode falhar aqui, já deixar isso claro para a pessoa fisiologicamente, como é que você está. E a pessoa tendo 50% dela de entender que você quer de verdade. Então, essa organização até do seu alimento para a gente não ter essas brechas aqui vai acontecer. Exato. É isso, que bom. Tá vendo que as dores que a gente passa nos proporcionam coisas tão maravilhosas. Eu falo que é muito assim, né, dessa questão de você falar do método só para frisar mesmo, é isso que a gente estava comentando, né, que a importância desse pensamento científico com esse raciocínio clínico para conseguir
individualizar, né? Então, como a gente estava conversando, a questão da alimentação, só para fechar. Por exemplo, né, igual você falou assim, às vezes a pessoa quer comprar o protocolo pronto e vai sair no mesmo preço. Sim, essa questão do protocolo, e assim, tá tão em alta, eu tô batendo nessa tecla de suplementação, porque assim, querendo ou não, eu fico muito feliz, a gente está cada vez mais capacitados e evoluindo nessa parte de suplementação, mas as pessoas têm que entender que o próprio nome já diz, né, é suplemento, não é a base. É Não é para suprir, alimento. exato, suprir algo que está faltando. E muitos desses suplementos, a gente tem que usar a dosagem, às vezes é pela massa corporal. Então, a pessoa às vezes só fica replicando porque o outro está usando. E assim, qual condição também de saúde ele está? Qual a forma que eu vou suplementar aquele ativo, dependendo do seu estado de saúde? Assim, vou dar um exemplo bem, bem básico. Assim. Às vezes a pessoa tem gastrite e está tomando um ativo que a pessoa com gastrite potencializa. Mas, às vezes, assim, ela está com a gastrite, mas também tem um suplemento, né, na parte de uma vitamina específica, que se a pessoa tomar, ela não vai conseguir ativar a vitamina ali no estômago. Mas se ela fizer uma outra forma de suplementação, às vezes sublingual, enfim, ela vai ter uma absorção muito melhor. Então, assim, são tantos detalhes Que você alguém precisa... estudou Exato. para isso. E você precisa dedicar tempo. Eu falo que dedicar tempo é realmente você dedicar a sua vida ali para acompanhar e fazer a verdadeira mudança. E a gente vai lembrando uma da outra no que a outra está falando. Ainda finalizando o que eu tinha pensado lá atrás, do valor que você tem e de que, gente, a pessoa estudou durante 5 anos, mais as especializações, mais uma série de coisas de verdade. Nós estamos tão egóicos ou loucos de pensar que a gente entende tudo porque vê um vídeo no YouTube. Eu que trabalho com a mente humana, com desenvolvimento, será mesmo que alguém que acabou de ler algo de é problema com seu pai, né? Problema. Não, isso é problema com sua mãe. Existem tantos fatores de padrões comportamentais que são anos estudando. Será de verdade que você entende tudo de alimento? Porque as doenças, o índice de obesidade, o índice de tudo quanto é doença aí, essas autoimunes, todas essas surgindo de um monte de intolerâncias. Sim, será que nós sabemos mesmo? Valorizar o profissional que estudou, que se dedica. Eu achei sensacional isso que você trouxe uma vez. Eu acho que a vitamina C, quando eu tomava, e foi uma nutricionista que falou, não, Carol, se você tomar dessa forma, não vai adiantar, tem que tomar em tal tempo. Ou seja, muitas vezes você está jogando o tal do dinheiro fora, sendo que se tivesse um acompanhamento estratégico, específico, efetivo sobre o que você está buscando, já teria resultado. Exato. E o tanto de horas que se perde tentando ver ali sozinho. É igual... Todo mundo acredita que é personal trainer, que é profissional de educação física, todo mundo quebrado depois com uma lesão que não tem mais jeito. Mas esse autodidatismo, ou nem sei a nomenclatura correta para isso, tem preço. E como meu companheiro, sócio, fala o tempo todo, essa conta não fecha. Uma hora você vai pagar caro, né, por isso. Ai, Ju, que delícia essas conversas. Isso porque a gente ela tá com o horário contado, mas vamos lá. Ju, você fala que preparar o organismo para a gestação, que isso é muito importante. Como é que você atua com essas gestantes, lactantes, para garantir realmente esse bem-estar e os nutrientes adequados para elas? Vamos voltar, vamos falar de mulher agora. Vamos. Eu falo assim, né, essa questão da mulher, a gestação, é um evento muito complexo no nosso organismo, muda tudo, desde a parte hormonal, claro, tanto a parte física e emocional. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado. Eu costumo dizer para minhas pacientes que chegam, né, eu tenho, querendo ou não, como eu tenho um bebê de 1 ano e meio, a gente conecta muitas pessoas que estão vivendo aquele momento, né? Então, chegam muitas pacientes que a gente chama de tentantes e que a gente trabalha ali toda a parte de tentar ajudar o máximo possível, deixar aquela mulher que eu costumo dizer, com a casa preparada, sabe? Eu falo assim, vamos preparar a casinha para o bebê chegar? E o que é isso? É realmente a gente tentar ajudar a desinflamar o organismo, né? Ver o que realmente a gente tem que atuar ali na parte de alguma carência nutricional que ajuda, né, na fecundação.
Então, a gente faz essa preparação com um olhar mais atento ainda, né, por esse momento, que é um momento delicado da gestação. E na gestação em si também, a gente tem que ter um cuidado, que a gente sabe que uma gestação saudável, a gente tem que tentar, dependendo do jeito que a paciente chega, então assim, se ela está no peso saudável, se ela é uma paciente baixo peso ou se é uma paciente sobrepeso, a gente cria um planejamento nutricional trimestral, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Esse, vamos dizer assim, um planejamento ideal para a gestante. Por quê? A cada trimestre, a energia fornecida ali do alimento vai ser diferente por questão de desenvolvimento do feto, né? Então, o primeiro trimestre não tem tanto, vamos dizer assim, nem crescimento e nem ganho, né, de massa mesmo do bebê. A partir do segundo, isso cresce muito, e no terceiro, mais ainda nessa questão do peso do bebê. Então, esse acompanhamento tem que ser feito de forma trimestral, e aí a gente observa como é essa gestante, né, na pré-gestação, né, como ela vinha na saúde dela. Então, se ela for, né, peso saudável, ou sobrepeso, ou baixo peso, a gente vai criar ali realmente uma alimentação que nutre, né, nutra da melhor forma possível o bebê e a mãe. Ela. E a parte também agora mais importante, eu acho que assim, a gente já está, né, realmente em 2025, eu acho que não dá para se falar, principalmente na fase da gestação, dessa suplementação generalizada também, né, desses potinhos que vêm assim, toma, esse é para gestante. Eu acho que mais ainda a gente tem que olhar esse individual e realmente repor o que é necessário e colocar o que a gente já sabe nos estudos realmente, né, baseado em evidência, que a gente sabe que tem sim no benefício da gestação. Então, é esse olhar atento durante a gestação e no pós-gestação, principalmente pensando também, né, em quem está amamentando, nas lactantes, a gente ter um aporte calórico correto para mãe conseguir realmente produzir leite. A gente sabe que a gestante, ela aumenta o gasto calórico dela em 600 calorias só para produzir leite. Então, é um gasto calórico muito alto. Então, imagina, a gente tem que ajustar essa alimentação para realmente que essa produção do leite ocorra, né, corretamente. Então, esse olhar atento para a mãe e para o bebê, que às vezes se volta muito para o bebê, né? Então, principalmente para a gestante, a gente tem que estar sempre atenta. Sensacional. Quais são os mitos ainda, né, sobre essa questão da gravidez, do amamentar, do tipo de comida? Porque até eu mesmo comi, gente, não é milho, é o que é que Canjica, canjica. né? Para produzir mais leite. Para mais leite, né? E não pode isso, e não pode aquilo. O que realmente é mito e o que é verdade dentro desse contexto? Tá. O que acontece? A gente fala assim, né? Eu até falo muito isso para os meus pacientes. Não existe nenhum estudo científico que comprove que tal alimento vai dar gases no bebê. Gente, a gente não tem isso comprovado. Mas o que a gente tem? O que a gente trabalha? Eu sempre falo, é uma decisão muito individual de cada mãe. A gente traz uma abordagem que tem alguns alimentos que dão mais gases mesmo, né? Produção de flatulências maior na gente. Então, como alguns alimentos têm essa questão, ou alguns alimentos que são mais alergênicos e que poderiam causar, às vezes, algum desconforto, a gente pode trabalhar, falo com duas frentes, eu sempre falo isso para as lactantes. Ou ela preferir não restringir nada de nenhum desses alimentos e ver como o bebê vai ficar, exato. Ou tem mães que preferem, às vezes, já restringir alguns alimentos que a gente sabe que pode causar o desconforto, mas eu sempre gosto eu falo assim, que nada do que trabalhar com a verdade. A gente estava começando essa entrevista falando sobre isso, que eu falo assim, gente, a verdadeira liberdade é se você vive na sua verdade. Então, assim, se tem uma coisa que eu faço questão de ser com os pacientes, é ser honesta. Eu falo, gente, isso tudo não existe, mas existe alguns alimentos que na prática a gente já sabe, então que a gente pode tentar restringir para não ter. E eu te falo assim, realmente com toda segurança, que é uma decisão que eu deixo para as mães, que é muito individual, né? Então, assim, falando sobre isso... Sobre gases, mitos e então, gases, exato. Então, assim, o que acontece? Alguns bebês, eles podem, sim, se beneficiar quando a mãe, às vezes, leguminosas, né? Então, feijão, grão de bico, podem causar algum desconforto, mas nem sempre, igual eu estou te falando, pode ser que ocorra. Então, assim, o que a gente sabe? Chocolate, açúcar no geral, né? Então, dependendo de alguns bebês também,
dessa questão, quando a gente fala agora mais para a produção de leite, a gente sabe, por exemplo, que broto de alfafa, lentilha, abacate, tudo isso auxilia na produção do leite. Então, normalmente eu sempre oriento as lactantes, a gente coloca ali de alguma forma, por exemplo, tem algumas que não gostam do preparo do abacate puro, mas gostam na vitamina, e aí isso é individualizar. Agora tem outras, não, Ju, eu gosto do abacate na salada, então vamos colocar o abacate na salada. Ah, nunca comi broto de alfafa, mas quero experimentar. Falei, então vamos tentar. Então, assim, tem alguns alimentos que realmente auxiliam nessa parte da produção do leite, mas muito da canjica é porque, né, na verdade, eu falo que é a questão da quantidade também das calorias. Igual a gente estava conversando, que é um gasto calórico muito alto. Então, o ideal é que você tenha uma dieta que cubra esse Aquele gasto, déficit. para você conseguir produzir o leite. Então, assim, se a gente for pensar, muito antigamente, nem todo mundo tinha esse acesso, né, e condição. Então, é mais a gente pensando nessa forma do aporte calórico, né, para você conseguir produzir o leite. E foi inteligente, né? Uhum. Muito, Fica a dica dela, mas funciona, né? E eu acredito, te ouvindo falar e percebendo o quanto você olha o ser humano, a mente, o corpo, as emoções, que aí tem muito amor e carinho. Normalmente essa canjica é feita por uma mãe ou por pessoas que gostam de você. Então, dentro da sua cabeça, aquilo ali já é uma verdade. Quando a gente é mãe de primeira viagem, vai ter alguém que vai falar algo que aquilo ali é real. Então, acho que você come, a sua mente entende isso e vai acontecer. Né? De uma forma ou de outra, o bem-estar de estar sendo cuidado, de alguém estar te trazendo um alimento, porque aparece gente de todo canto, né? Nessa hora para falar assim, leva uma canjica para fulano, né? Come cuscuz e vai. Mingau. Aí come tudo que porco come, depois não quer ficar do mesmo tamanho e ainda dizer que não foi não. Se eu estou pensando nesse gasto calórico, como é que eu ainda consegui engordar nesse período? Pensa, mas eu já foi uma das coisas muito desafiadoras, que é o que a gente vai falar, inclusive, de se preparar antes da gestação, né? É realmente engravidar com sobrepeso. Não entender o quanto aquele ganho pode fazer mal, não só para você, como para o bebê, porque eu mesmo tive pré-eclâmpsia. Diabetes gestacional. Pré-eclâmpsia não, são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Diabetes gestacional, sabia nem o que era isso, e o médico falou, você pode matar seu filho. Não, e sabe o que acontece? É porque, assim, toda gestante, eu explico isso para todos os meus pacientes também, toda gestante já tem uma condição especial, porque, assim, questão hormonal, a gente já fica predisposta para diabetes gestacional, qualquer uma, mesmo quem não tenha sobrepeso. E a partir do momento que você já está em sobrepeso, essa condição aumenta mais a chance ainda. Então, assim, ou às vezes também a pessoa não está sobrepeso pré-gestacional, mas ela engravida com peso saudável, mas na gestação ganha muito peso, então isso vai piorando, né? Esse fator de risco vai se agravando. Então, realmente, a gente tem que ter um certo cuidado e o que você puder se preparar para engravidar saudável e se manter saudável, né? Exatamente pensando na saúde da mãe e do bebê, né? É muito extenso, né? É assunto para mais 3 sim, consultórios, viu? Estava até pensando sobre isso. Boa. Ju, esse atendimento ele é ultra personalizado, conforme a gente já compreendeu aqui. Como é que funciona? São quantas sessões? Existe uma coisa diferente aí também? Como eu falei, como eu acredito na individualização, o primeiro contato para fazer esse mapeamento nutricional, eu vou criar o método, a questão de, vamos dizer assim, de acompanhamento. Quantas vezes eu vou acompanhar o paciente de acordo com o objetivo, sabe? Eu não quis criar nada, às vezes, assim, muito fixo. Eu vou dar realmente as opções dentro do que a gente pode trabalhar e quais os diferenciais dessas opções. Mas nada, assim, muito fixo que eu falo assim, ó, vou te ver 3 vezes. Não, porque, na verdade, tem paciente que eu falo quase todo dia. Tem uma paciente especificamente, assim, que ela... assim, eu falo que é um grande... Para qualquer profissional, assim, é uma grande alegria, sabe? Realização, porque realmente a vida dela na questão de saúde, ela passou por muitos profissionais e que tinha indicação de medicamento, que às vezes, assim, essa questão de remédio para emagrecer, eu sei que às vezes banalizou um pouco, mas existem sim algumas pessoas que têm indicação, e essa paciente, ela tinha indicação, passou, mas ela falou, não, Ju, quero primeiro tentar com a alimentação. Ela perdeu 30 quilos. Uau! 30 quilos. 30 quilos. E ela, assim, se ela estiver fazendo, ela sabe quem é. E assim, eu falo, gente, eu falei, olha, só de você
ter acontecido isso com você, ter passado na minha vida, você não sabe como você me realizou profissionalmente. Aí às vezes ela manda mensagem, Ju, desculpa. Eu falei, desculpa, assim, para mim é um prazer poder te acompanhar. Pessoas realmente que estão comprometidas. Isso. Sabe, eu acho que a conexão também é muito disso, assim, e dessa parte desse mapeamento. Quem realmente está comprometido? Você quer esse tipo de acompanhamento? Às vezes não faz sentido para a pessoa ter um acompanhamento, assim. Eu acho que cada pessoa, assim, tem a sua própria visão e a forma o que funciona para ela. Então, que eu, Juliana, nutricionista, eu estou disposta a acompanhar pessoas comprometidas, pessoas que realmente querem esse contato e querem essa transformação, esse auxílio. Porque às vezes tem gente que não, que só quer olhar o plano alimentar, isso que eu quero comer e segue a vida. Tudo bem. Graças a Deus, hoje a gente tem vários profissionais capacitados e aí você tem que pensar o que faz sentido e o que conecta. Sim. Com a sua verdade, com a sua essência, com a sua vida, né? Exatamente. Sobre essa questão da suplementação, né? Quais as perguntas que você mais recebe? Você já explicou que eles são microsuplementos. Porque na verdade, porque assim... a vitamina, isso, são... porque na verdade, assim, suplementação, a gente tem alguns... Por exemplo, a gente tem a suplementação de vitaminas e minerais que a gente chama de micronutrientes. Micronutrientes. Isso. E a gente tem suplementação de alguns outros ativos, aminoácidos, enfim, com outro objetivo específico. Então, assim, o que eu recebo, na verdade, assim, igual a gente estava comentando, hoje em dia a ciência está evoluindo muito rápido, né? Então, cada dia sai um suplemento novo. Então, as pessoas ficam curiosas, achando que às vezes também é uma cápsula mágica, sabe? Que vai tomar e vai resolver todos os problemas. Eu costumo dizer que é a cereja do bolo. A gente precisa fazer a base, que é a alimentação. E aí, normalmente, quando o paciente chega primeiro para mim, eu falo assim, o que você está disposto a fazer? Porque senão não faz sentido, às vezes, passar um suplemento que é a cereja do bolo nesse momento para você, né? Então, o que eu recebo, na maioria das vezes, de pergunta, Ju, acabou de sair isso aqui, posso usar? Eu falei, qual o seu objetivo? Por que você está querendo usar isso? Não, eu vi que faz efeito, auxilia na perda de gordura abdominal, ou acelera o metabolismo, ou vai tirar minha fome, ou vai tirar minha vontade de doce. Então, sempre são esses tipos de dúvida. Aí, o que eu sempre tento trazer? Primeiro, né, eu acho que foi uma das conversas que a gente teve logo no início, que eu falei muito sobre a eficácia e a efetividade. Então, assim, às vezes, acabou de sair um suplemento novo que a gente viu no mundo ideal dos estudos que ele foi eficaz. Então, eu, Juliana, prefiro às vezes esperar um pouco para a gente ver se no mundo real a gente vai ter mais efetividade. Então, assim, a primeira questão dessas dúvidas dos pacientes, quando pode ou não usar, é muito disso, por questão de suplementos novos que vão surgindo. E aí eu gosto sempre de analisar também o histórico de saúde daquela pessoa, porque às vezes não é o ideal para ela. Porque suplemento, gente, igual eu falo, assim, sabe? Não é a falta e nem o excesso. Sabe qual que é o melhor suplemento, Carol, para você? Aquele que você precisa. Sim, sensacional. Que eu falo assim, gente, é tão simples isso que eu falo, mas é isso. Aí, normalmente, tem uma paciente específica que ela adora tomar 1000 coisas. Aí eu falo assim, você não está precisando, não está precisando. Eu falei, você está precisando disso agora, a gente vai ficar só com isso. Olha que legal. Você falando isso, eu me lembrei do meu pai. Quando eu fiz uma transição de carreira em 2015, então eu fui morar em Boston, e aquele acesso a tudo quanto é vitamina, e lá as pessoas tomam muito também. O primeiro local que eu morei, a pessoa tinha todas as vitaminas possíveis e impossíveis. Então, eu voltei, né, com tudo. Tomava para o cabelo A, B, C, D, tudo. Ômega, né, também sempre. Teve uma época que eu estava com tanto suplemento na mão, meu pai falou, uai, Carolina, você não precisa almoçar, não. Né? Porque era muita coisa. E aí tem alguns que realmente ficaram na crença popular, quero validar pelo menos esses, do contrário, o que você está precisando, você vai ter que ir lá na Ju. Então, mas o ômega, o tal do A, Z, centro, que agora virou, até porque as farmácias agora fazem os próprios, reduziu o custo, né, benefício disso, e aí as pessoas acreditam não faz bem, e agora veio o magnésio, não sei quem que é lato, e minha mãe ainda me dá, tá, gente? Chega lá, ó, isso aqui é bom para você, o Carlos comprou, e aí a gente traz e vai tomando. Tem alguma coisa que é ok ou nem isso é o ok? Bom, tem alguns suplementos que eu falo assim para a gente levar para a vida, mas sempre primeiro a gente precisa ter essa abordagem individual. Vou te falar por exemplo, o ômega mesmo. Dependendo da pessoa que tiver, às vezes, alguma questão, a gente sabe que ele ajuda muito na saúde cardiovascular. Mas dependendo, eu não vou falar nada aqui de diagnóstico, porque não é da minha área, né? Mas específico de uma questão do coração, que às vezes o ômega 3 a gente nem usa.
Então, assim, eu sei que no modo geral, a gente até fala ômega 3 creatina, principalmente para gente mulher, pensando aí realmente em manter a massa magra que a gente tem, já viu estudos agora com a parte cognitiva, para prevenção de A creatina. doenças neurodegenerativas, a Uau. creatina. Então, assim, mas eu acho que sempre tem que passar primeiro pela abordagem individual. Então, assim, tem alguns suplementos que a gente sabe mesmo de evidência científica, e eu acho que, assim, o primeiro deles é a questão da creatina. Creatina, eu acho que a gente nem mais se discute. E a dose é diária, aquele scoopzinho ali. Assim, a dose mínima para fazer o efeito são de 3 gramas, né? Mas hoje, normalmente, o que a gente usa, 5 gramas também, pensando já nessa parte cognitiva, enfim, exato. Aí pensando já para memória, tudo que realmente já saíram estudos bem legais sobre isso. E outra coisa que não se pode fazer, imagino, nossa, que bom, então se 5 gramas faz bem, vou tomar logo 10. Não. Exatamente. Sabe que na creatina, a gente tem um planejamento, às vezes, mas pensando mais em atleta, que às vezes a gente faz uma saturação mais rápida, né? Que é esse tipo de suplemento como ele age. Mas pra gente, pessoas, né, enfim, trabalhos comuns e que treina, né, na academia, exercício de musculação ou outro exercício, não tem essa necessidade. A gente pode ir tomando, vai chegar um período que vai alcançar essa saturação e é só continuar tomando que você já vai ter os benefícios. Tá? Nem vou continuar, porque senão vai virar consulta, mas você vai falar, então, é todo dia? Como é que faz? Mas é todo dia. Não, mas acho importante falar. A creatina, mesmo sem dia de treino, tem que tomar todo dia. Exatamente por esse efeito que eu falei, porque ela vai alcançar a saturação se você tomar todos os dias. Não é a saturação no dia, não, é a saturação ao longo prazo. Exato. E já teve uma época que as pessoas falam, não, você tem que parar de tomar um tempo, porque pode ser cancerígeno, tal. Não. A creatina realmente pode não tem. Tomar. Pode. E ela é sem gosto, né? E tudo, é tão tranquilo. Eu acho que as pessoas só têm que ter cuidado agora, que hoje tem algumas gomas que tem tanto aditivo químico, que eu acho, assim, realmente tem que refletir, porque é mais malefício, às vezes, do que benefício. Porque tem tanto aditivo químico que aí sim é cancerígeno, e que as pessoas acham que, né, pelo benefício da creatina, vale ali tudo. Ju, emagrecimento, longevidade e resultado. Pensando nesse combo todo, como é que você integra essa questão da saúde intestinal? Porque você falou, eu sou uma entusiasta né, do intestino. Essa questão intestinal com a conquista dessas outras questões, que é o emagrecimento, a longevidade. E aí eu já vou emendar, porque sua linha de raciocínio é excelente, o quanto se fala que o intestino é um segundo cérebro. Isso é real? Explica um pouco disso para a gente, para que haja esse entendimento. Ótimo, é um prazer falar sobre isso. Obrigada. Bom, primeiro, assim, independente do objetivo que a pessoa chega para mim no consultório, eu sempre pergunto, como é o seu intestino? Não, é ótimo. Eu falei, não, vamos aí, eu já começo as minhas perguntas. É ótimo, então eu falei assim, final do dia, você fica distendido ou não? Você tem aquela sensação de empachamento, aquele estômago alto, dificuldade para evacuação? Como é o seu funcionamento intestinal? Funciona todos os dias ou não? Já teve sangramento? Eu falo assim, é uma entrevista sobre o funcionamento intestinal como um todo. Porque a partir daí, a gente vai avaliar a sua saúde intestinal, porque a partir dela, você produz, eu falo que você produz saúde, porque assim, tem vários hormônios que a gente realmente produz no intestino. E o intestino tem uma via que a gente chama bidirecional. É cérebro-intestino, intestino-cérebro. Então, tudo que acontece no cérebro, acontece não, na verdade, né? Manda ali a mensagem para o intestino e tudo que acontece no intestino também via exato, tem essa ligação. Então, por isso que a gente fala muito de ser o segundo cérebro, porque um influencia o outro diretamente. Então, assim, quando eu penso em começar um trabalho, seja ele exatamente o acompanhamento, que está se falando muito hoje de gerenciamento. Eu adoro essa palavra, porque é exatamente você gerenciar a longevidade para você ter uma longevidade saudável. Porque o que adianta você realmente ter mais anos de vida, mas sem saúde? Que eu falo assim que uma das outras missões é isso, é a pessoa envelhecer, mas envelhecer bem, com saúde, ter autonomia funcional, autonomia cognitiva, enfim, que é isso realmente a gente ter uma longevidade saudável. Então, assim, pensando no intestino, a gente sabe também do índice, né, do aumento de câncer de intestino, não sei se você está percebendo isso de como a gente, né? Então, assim, pensando na saúde,
e integrar toda essa parte de emagrecimento e esse gerenciamento que a gente estava conversando, a gente começa a realmente ver se seu intestino está funcionando bem. E aí, quando a gente pensa nesse funcionamento do intestino, é outra questão que as pessoas vêm com dúvida. Probiótico, estou usando. Usa por conta própria, achando que o probiótico sempre vai resolver qualquer questão de intestino. Gente, não é assim. Primeiro, qual o objetivo que a gente vai usar o probiótico? Dependendo do objetivo, qual cepa você vai usar? Pode ser que você piore seu estado, por exemplo, se for uma pessoa que produz muita flatulência, que está incomodando até no casamento, aumenta, entendeu? Então, assim, e aumentando ali realmente a fermentação, às vezes, em vez de te ajudar, às vezes, a evacuar, você vai ficar mais constipada. Então, assim, tudo, e essa é o raciocínio clínico que eu acho que mais demanda uma atenção, essa parte do intestino. Porque, como a gente falou, que tem essa relação com o cérebro, então, se for, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada, aqui eu até, a gente falando de vulnerabilidade, me encaixo nessa, porque eu me apaixonei pela nutrição. Sempre fui uma pessoa realmente mais preocupada, enfim, então acaba que você somatiza aquilo e o intestino sofre. Então, assim, mais do que você ficar pensando, às vezes, em suplemento, é a gente pensar, e as suas emoções? Como é que estão? Então, a síndrome do intestino irritável também é muito falada, e normalmente é o perfil dessas pessoas que são mais preocupadas, mais ansiosas, que sofrem mais pelas coisas, né? Então, eu vejo toda essa parte, e aí pensando em equilibrar o funcionamento intestinal, existe sim algumas condutas nutricionais que auxiliam. Para mim, a minha maior felicidade, gente, é quando eu recebo assim, Ju, tô tão feliz, eu vou ao banheiro todos os dias. Ou se não, eu tenho até uns feedbacks que eu tô para colocar no Instagram agora, que é exatamente assim, Ju, agora eu viajo e não fico mais constipada 7 dias na semana durante as férias com o marido e os filhos, porque é a grande realidade. As pessoas viajam de férias e não conseguem ir ao banheiro. Então, assim, o primeiro é a gente equilibrar esse funcionamento. E aí, vamos lá. O que a gente pensa? Fibra também. Da mesma forma que o probiótico, às vezes as pessoas usam por conta própria, às vezes elas vão na farmácia e compram um mix de fibra achando que vai resolver. Mas a gente tem que conversar que existe alguns tipos de fibra, principalmente para quem fermenta muito, ela piora. Então, assim, tem fibras específicas, às vezes, para quem tem síndrome do intestino irritável, que a gente sabe que aquela fibra não vai fermentar. Então, ela vai te auxiliar, só para você ter noção, tanto se você tem diarreia, como se você tem constipação. Então, tudo isso é um estudo clínico que a gente faz para fechar esse raciocínio e o diagnóstico nutricional e poder te ajudar de alguma forma. E aí a gente tem que conversar sobre as intolerâncias alimentares, sobre a alergia, e aí sim a gente ir fechando, né, esse diagnóstico para poder auxiliar. Então, assim, a primeira abordagem, mesmo que a pessoa seja objetivo emagrecimento, é a gente deixar esse funcionamento intestinal redondinho. E redondinho, eu digo assim, é funcionando todo dia? Não necessariamente. Às vezes a realidade da pessoa, ela sente a evacuação completa, mas é dia sim, dia não. E às vezes a pessoa que evacua todo dia, mas é uma evacuação todo dia um pouco mais diarreica, então um pouco mais, né, que a gente pensa numa saúde intestinal. E falando um pouco sobre isso, quando a pessoa chega com um sintoma bem específico, existe exames também de fezes, não é só aquele de amostra, EPF comum, não, mas existe um exame específico de saúde gastrointestinal que eu consigo ali avaliar como é que está a sua digestão. Então, às vezes você está com alguma deficiência de produção enzimática na parte digestiva e por isso que você fermenta tanto que no final do dia você está com a distensão abdominal e não consegue evacuar. Então, a gente consegue ver isso através desse exame que ele dá um resultado para a gente tanto macroscópico como microscópico para a gente saber como é que está a sua saúde intestinal. E aí você vai indicar enzima e ali... Se for necessário. Uau. Porque tem gente, às vezes, que já usa, você sente assim, já vou te enviar enzima. Não, mas é o quê? É dificuldade de digerir proteína? Não. É dificuldade de digerir gordura? Não. É dificuldade de digerir carboidrato? Depende qual é a sua deficiência. Tem como descobrir, então? Tem. Uau, sensacional. Quantas vezes é o ideal? Existe o ideal ou é de cada um? O que é uma pessoa realmente saudável? Ela faz cocô quantas vezes? Então, vou te falar. É igual eu falei assim, né? Conversei. A pessoa pensando no ideal de saúde intestinal é aquela pessoa que ela consegue ir no banheiro sem esforço e sente que teve uma evacuação completa, que não tem mais nada realmente ali para sair. Uhum. Então, assim, a gente pensa na saúde intestinal. Se for um dia sim, um dia não, não tem problema. A questão é, não faz esforço, não tem realmente que fazer muita força.
né, que chega às vezes a ter dor, sangramento, hemorroida, tem esvaziamento completo, aquela sensação de esvaziamento Saiu completa. tudo. E papel não sai muito sujo. Então, normalmente, a pessoa que tem uma inflamação ali, que apresenta, às vezes, um muco, às vezes, aquelas fezes mais amolecidas e que tem que passar muito papel para se higienizar. Então, isso também não é uma... Quando a gente pensa em saúde intestinal, não significa que está um intestino saudável. Então, realmente, é um papel mais sem sujeira, né? Sem resquícios ali de fezes, a evacuação completa e sem... Ai, não deu para não rir agora. Por Se quê? você aí em casa, onde você estiver nesse momento, tiver imaginado tudo que eu imaginei aqui, para entender o que está acontecendo com você, gente, é muito detalhe que passa e é tão importante. Noção. Cara, Não, e às vezes quando eu atendo, assim, paciente que é a primeira vez, a pessoa fica, não, é ótimo. Eu falo, não, eu preciso de mais detalhes. Eu falo, olha, não precisa ficar com vergonha, eu trabalho com isso. Eu pergunto isso para todo mundo, então é comum. Aí depois que a pessoa cria, né, normal, ela cria uma intimidade. Então, assim, isso fica tão comum nas mensagens. É as mensagens que eu mais recebo, né? Fala assim, Ju, consegui, nossa, tá maravilhoso. Eu vou colocar isso para vocês, é sensacional o feedback. E por que ainda tabus com coisas que são, muitas vezes, nos tabus desnecessários, estão aí doenças que não precisavam acontecer. Ai, não posso falar sobre isso. Ou tem palavras que as pessoas não gostam de falar, não fala cocô, não fala diarreia, não fala peidei, não fala nada. Eu tinha pavor com essa questão de... Eu nem gosto ainda, acho que ninguém gosta, mas hoje, pelo menos, eu falo com tranquilidade esse negócio de peido ou de não sei o quê. E, gente, é uma função fisiológica que tem que ser conversada. Aí você não conversa de como está o cocô, não pode perguntar ou fala para o filho, deixa eu olhar, tá doido, vai vir ver meu cocô. Sim, olha o quão importante é. Tem que olhar se está afundando, se está boiando, se tem gordura nas fezes ou não. Olha Às vezes eu só. pergunto, eu falo, você olha? Não, não olha. Então, a partir de agora você vai olhar. Eu quero Deixa saber lá se... boiando. Não, porque boiando, inclusive, não está saudável. Tem que descer. Tem que descer. Gente, que aula sobre cocô. É. Boa, olha que quanta coisa. E realmente tem vezes que fica um pouco de gordura, né, por ali. Até isso tem que se observar. Tem que se observar. E tem exame específico, igual eu te falei, porque até uma porcentagem é normal, às vezes a gente tem perda, mas acima de uma porcentagem não é normal. Então a gente já tem que avaliar por que está acontecendo aquela perda. Aí já entra em outros quesitos que podem acontecer perda de, né, gordura fecal. Então aí a gente tem que avaliar e, dependendo, né, fazer um encaminhamento para o médico. Para fechar o cocô, você acredita que muitas vezes quando a gente vai para o exame, para o hemograma, né? Uhum. E aí você recebe o frasquinho, volta depois. É uma das coisas que as pessoas sempre deixam as fezes e não faz, gente. Sempre. Nem eu acho que é 90%. é tão importante. É muito. Eu tenho uma... Seu cocô é mais importante do que você imagina. Você sabe que eu tenho... Acaba que, assim, algumas amigas se tornam paciente, né? E aí ela já tá comigo já tem uns 5 anos. Aí, na última vez, ela reclamando de digestão ruim, realmente aquele excesso de flatulência. Ela, ai, Ju, até deito à noite com meu marido. Ai, é chato, tô passando por essa situação. Aí eu pergunto, inclusive, até o cheiro das flatulências indica pra gente o que está acontecendo no seu intestino. Eu pergunto, tá mais fértil? Lembra um cheiro enxofrado ou não? O que é um cheiro enxofrado? Ali um cheiro de ovo? Então, tudo isso pra gente tentar fechar o que está acontecendo com você. Para poder solucionar. Né? Aí eu passei esse exame para ela, né, esse pedido. Aí depois fiz o atendimento tudo. Ela, olha, eu vou te pedir desculpa, mas aquele exame, olha só isso, eu não consigo fazer. Ela falou, eu não consigo coletar as minhas fezes. Ela não fez. Que ela falou que não conseguia. Você vê o tanto que isso é sério. E aí, fazendo já, né, puxando um gatilho para isso, né, um adeno, a questão da colonoscopia. Gente, é o único exame que existe que consegue prevenir câncer. E as pessoas têm muita dificuldade de fazer. Não, imagina, eu não vou fazer esse exame. Né? E principalmente homem. Poxa, né? Eu estava falando sobre isso ontem na entrevista com um psiquiatra, o quanto os homens também sofrem com tantas situações e optam por morrer, por ficar doente, por se matarem, porque o índice de suicídio, né, altíssimo. E é isso. Bobagem, machismo, vergonha de quê? E eu entendo também, a gente, né, analisando a questão familiar, meu pai me viu de calcinha e sutiã.
né? Então, eu sempre usei maiô, ou seja, tem famílias que não se conversa sobre um monte de situações, mas está na hora de ser responsável pela nossa própria vida, parar de culpar alguém, ser agente de transformação pessoal e buscar mudar isso. Ah, mas é muito difícil. Então morre ou evolui, né? Porque a gente está aqui para isso, para essa evolução. E cada um tem seu tempo, Carol. Sim. Eu costumo dizer assim, dessa questão, né, de ver o ser humano como único, tem gente que evolui super rápido. Eu não gosto, às vezes eu falo assim, transformar, mudar, ter mudança de hábitos de vida super rápido, que a pessoa vira a chave. Tem gente que é um processo. Eu falo por mim, eu demorei muitos anos. Então, assim, tem gente que precisa de um processo mais longo. E aí, até puxando para essa questão do método que eu te falei, do que eu acredito, da nutrição, saúde e bem-estar, eu tenho essa visão, esse olhar, não é essa visão, esse olhar. Quem é meu paciente? Então, assim, eu consigo sentir, né, principalmente os que já estão comigo, se ele vai precisar de um acompanhamento mais próximo e mais, né, mais longo, ou algo mais curto, mais pontual. E até levando para esse lado, eu vou, né, aproveitar aqui a oportunidade para você ter noção como essa questão do meu método, eu coloquei como imagem as flores. Por quê? Pensando muito na forma de florescer. Eu acredito que, assim, falando um pouco das mulheres agora, né? Cada uma floresce de uma forma. E aí o meu método, quando eu vou, às vezes, apresentar, eu falo que tem o plano da Ju, que é a tulipa, tem um plano rosa. Se você vai pensando na mente, né? A tulipa é mais fechadinha, a rosa é um pouco mais aberta. Depois tem lótus e, por último, o girassol, que ele está virado para onde? Pro Pro sol. Ele está completamente aberto para a transformação. Que lindo! Então é isso. Aí eu apresento para as minhas pacientes exatamente assim. Eu apresento as flores e eu falo o que você está disposta a fazer. É um pontual, às vezes ela é mais pontual, uma tulipa, ela não está tão preparada para. E dependendo, eu vou sentindo e vou abordando dessa forma. Que maravilha! Parabéns, Ju. Obrigada. Geralmente, o que surpreende mais nos resultados com as suas pacientes? A questão física ou disposição, ou até, sei lá, tem gente que se tiver com esse monte de flatulência, deve ter até um impacto na vida sexual Sim. dessa mulher, porque realmente, né, é constrangedor. Sim. E então, qual é o principal resultado que você tem visto com o método? Olha, eu vou ser assim, bem sincera. Eu falo que às vezes tem pessoas que buscam objetivo físico, mas eu tento sempre explicar. A gente busca saúde, o físico vem. Se você buscar só o físico, a saúde não vem. Então, eu não trabalho com isso, inclusive, Carol, que fique bem claro. Assim, quando a pessoa quer, Ju, vou viajar menos de 30 dias, quero emagrecer 10 quilos. Eu falei, nossa, então não é comigo. Vai em outro lugar. Não é comigo, porque a gente precisa buscar a saúde. Então, assim, quando a gente pensa nessa transformação, o feedback que eu mais recebo, que eu fico feliz, melhora de bem-estar, disposição e principalmente, né, que está realmente com o intestino equilibrado, funcionando todos os dias e sem fazer esforço. Maravilha, né? E você está lançando programas com acompanhamento nutricional. Acredito Isso. que é o NBS mesmo. Isso. E tem a proposta de duração, você já falou. O público-alvo, eu acredito que essa última resposta é pessoas que estão em busca de bem-estar e não só de Exato. resultados rápidos, né? Exato. Não é só pensando em física, é pensando na saúde e principalmente, eu falo assim, quando a gente consegue unir essa parte da saúde e bem-estar, não tem como, é uma pessoa que procura envelhecer bem. Maravilha. Onde você imagina estar daqui 3, 5 anos como nutricionista, como essa mulher hoje que está criando conteúdo, gerando conteúdo? Qual que é? Tem uma visão clara aí desse futuro? Tenho. Eu falo assim que hoje eu consigo muito bem visualizar a profissional que eu quero ser, que eu estou trabalhando para ser, para conectar as pessoas que realmente acreditam nessa nutrição que vê a pessoa como um todo, que cuida do corpo, alma e mente. Então, o que eu vejo é gerar conexão e atrair realmente pacientes que queiram ter uma mudança de vida verdadeira. Eu falo, não é atender cada vez mais, quero cada vez mais pacientes. Não, não é isso. Eu quero realmente atrair para mim, né? E que eu seja atraída para pessoas que queiram transformar suas vidas, né? Envelhecer com saúde e bem, né? Ter autonomia funcional, cognitiva, ajudar essas pessoas a tentarem atravessar essa ponte, sabe? Então é isso. É realmente assim, se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, já é isso, conectar e deixar
a pessoa bem, vivendo bem, com disposição para a família, não só para trabalho. Então, assim, viver uma vida com, né, com saúde, bem-estar, tanto na vida pessoal, profissional, enfim. E para ela mesmo, né? Claro que é um Eu falo que não tem vida pessoal e profissional, né? Tem vida. Uhum. Então, parar com essa separação, a não ser realmente do limite onde eu saio de um e entro no outro, né? Mas nós temos uma vida. É óbvio que a vida pessoal vai impactar na profissional e vice-versa. Por isso que a gente tem que cuidar da vida. Nós não somos fatias de pizza. Uhum. Por isso que é o que você trouxe. A alimentação, ela vai impactar em tudo. Exato. Né? E eu acho que eu já vivo muito o que eu quero no futuro, cara. Vou ser bem sincera, você falou isso agora que eu parei para pensar. Porque, assim que eu formei, eu trabalhava sozinha na clínica, tinha um consultório, e eu vi que não fazia sentido para mim. O que eu acredito? Numa equipe multidisciplinar. Que é coisa melhor do que o paciente ter profissionais que conversam sobre ele, sobre a saúde dele. Graças a Deus, hoje eu já tenho parceiros médicos que eu falo assim, que o nutricionista sozinho, ele fica muito limitado. E eu acredito realmente nessa mudança de saúde do paciente numa equipe multidisciplinar. Então, eu já estou vivendo isso. Então, eu só agradeço a oportunidade e continuar crescendo e atraindo essa verdade, que é a nutrição como um todo. Você tem essa questão da conexão mesmo. Vou validar isso também, gente, porque você vai trazendo e a gente se sente tão à vontade que até as memórias vão vindo. Eu já conversei com várias pessoas aqui, fazendo várias entrevistas, ouvi a palavra multidisciplinar muitas vezes e não tinha me reconectado com um sonho que surgiu dentro de mim em 2014. Eu estava em Atibaia fazendo as primeiras formações em PNL e nessa questão do desenvolvimento, e eu não sabia o nome, mas eu queria ser referência em saúde física e mental, né? E que o psiquiatra pudesse conversar com o nutricionista. Porque não dá para você falar sobre a obesidade, sobre alguma coisa que aquela pessoa não está conseguindo emagrecer ou está só no psiquiatra. E esses dois não se conversavam. E aí eu entendi que era necessário também o profissional da atividade física, e eu tinha aquilo muito claro. Eu tenho um desenho feito nessa época com toda essa conexão. E ali eu já queria, e eu ouvia a interdisciplinaridade, porque eu sou professora de formação, minha primeira formação, então ali a gente tinha matérias interdisciplinares que uma precisava conversar com a outra, e é o que eu falo das profissões que vêm, né, da nossa vivência. Isso tudo vai se juntando e depois você começa a ver que já está acontecendo. Eu faço minhas suas palavras, talvez não ainda no meu espaço, mas eu também estou vendo esse futuro que eu já sonhei lá atrás. Que lindo poder ver profissionais. E é tão sincero isso, da questão da saúde, que abrir o consultório aberto, poder abrir um espaço para que profissionais possam ser vistos, não só porque eles têm 1.000 ou 2.000 ou 1 milhão de seguidores, ou que através de um marketing muito bem feito, você se torna quem você quiser, porque a bio ela recebe tudo. Mas a verdade, ela grita aos olhos. E quando a gente está aqui vendo, e você aí, na hora de fazer a sua escolha do profissional, que pode ser a Ju, porque vão ter pessoas que vão querer esse acompanhamento, como você disse, e outras que não, que vão se conectar com a Mirella, que é uma nutricionista sensacional, ou com outro profissional que venha estar aqui, mas que você consiga, através do consultório aberto, enxergar esse profissional da saúde além do jaleco, porque você trouxe alma, trouxe verdade, trouxe tudo. Eu queria então só finalizar com uma coisa, Carol, que você vai falando, a gente vai refletindo, né, e se emocionando, porque também não são todos os profissionais que estão abertos para isso. Então, assim, foi difícil eu encontrar profissionais que eu pudesse realmente pegar um WhatsApp e mandar um áudio de 3, 5 minutos sobre o paciente e a gente ter essa troca. Não é todo mundo que está disposto a isso, você sabe que não é. Então, assim, é difícil você encontrar. E conversando com outros colegas nutricionistas que têm essa visão da nutrição como um todo, falando assim, Ju, eu ainda não trabalho assim porque eu não consegui encontrar um profissional também que tenha essa visão, porque é o que eu mais gostaria de trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, já ouvi opiniões de outros colegas nutricionistas que falavam assim, nossa, você perde muito tempo. Tá doida? Então, assim, quando eu dou um retorno para o meu paciente, e aí eu gosto de explicar, se eu pedir, que eu, como nutricionista, eu posso solicitar exame de sangue. Então, assim, se eu solicitei, eu vou explicar item por item. Quantos pacientes já não me falaram, nossa, tem gente que me pede uma bateria e nem me explica nada. Eu falei, que sentido isso faz? Para mim, isso gera conexão
e a aderência do paciente no plano alimentar, porque eu explico como é que a alimentação vai melhorar aquele marcador. Aderência no plano alimentar, aderência adesão, no processo de nutrição e no Exato. acompanhamento. É, E na continuação isso. disso. Exato. Porque o conhecimento liberta, é isso. E assim, eu acredito de verdade que os pacientes se sentem respeitados e realmente, assim, com a atenção voltada para eles, a partir do momento que eu faço essa explicação, eu compartilho a tela e explico, olha, tá vendo essa alteração aqui, sua hemoglobina glicada mais alta, uma resistência insulínica, um risco já de pré-diabetes, eu vou te mostrar agora como é que a gente vai melhorar isso com a alimentação. Então, assim, tudo eu tento trazer porque as pessoas têm uma adesão muito melhor, porque ela entende ali a questão da causa, do efeito e o que pode melhorar ou não. Então, daí na próxima abordagem, ela já está esperando, Ju, e aí, vamos ver vamos ver se eu melhorei, como é que está meu exame. E aí você vê uma queda ali de uma insulina, que às vezes estava nas alturas já, uma resistência insulínica, e a pessoa, sabe? Gente, não acaba mesmo, porque eu vou ter que falar essa. E Ju, acabei de fazer outra conexão emocional com a vivência do paciente. Por quê? Muitas vezes, se você veio de uma família onde tudo eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu quero. Porque eu estou mandando. A criança, ela continua presente dentro da gente. Né? Ela está conosco sempre. Então, se eu vou para um consultório onde... Por que eu tenho que fazer? Nem explica, só faz, tá aqui, Não. entrega, você vai acessar isso. Agora, se você acessa um outro estado, tanto que você já trouxe até a resposta, né, de, olha, por isso, e a gente vai fazer assim. Aquela mesma criança volta falando, eu quero ver de novo, cadê? Aumentou? Olha a minha nota, melhorou? Não, a nota, é isso mesmo. É isso, eu consegui. E por isso que talvez, quando eu engordo ou quando eu não cumpri, eu já tenho vergonha, porque quantas vezes lá atrás isso aconteceu. Então, há sempre uma conexão estrutural, sistêmica e ancestral para que as pessoas continuem algo. Agora, se esse profissional não se importar em evoluir, em olhar o outro como um todo, ou buscar outros profissionais para fazer essa associação, porque aí sim essa aderência vai acontecer. Não, e é tão engraçado você falar sobre isso, Carol, porque quando eu comento com profissionais, porque assim, eu sou uma pessoa que eu falo que quem trabalha não só com a saúde, outras profissões também, a gente não para de estudar nunca, né? Então, assim, eu sempre ou termino uma especialização, faço outra, então eu sempre estou em curso de formação. Então, eu sempre faço, assim, normalmente 2, 3 ao mesmo tempo, porque é isso, a gente tem que estar sempre estudando. E, assim, de profissionais, colegas que não perdi admiração por conta disso, que eu admiro muito, mas que quando eu comentei o meu tipo de abordagem, falou assim, Ju, isso para mim, eu não uso no meu consultório porque eu sei que se eu mudar a alimentação da pessoa já vai fazer um benefício. Eu falo, Ara, eu não vou deixar de fazer. Aí assim, eu gosto de refletir, né? Eu gosto de pegar outras opiniões. Eu falo assim, isso para mim é o que faz sentido. Então, assim, a partir do momento que, se eu parar de fazer isso, vai perder o sentido do meu trabalho. Sim. Então, assim, eu sei que a alimentação, sim, a gente já se organizar a sua alimentação, você já vai ter um benefício, mas eu tenho certeza que se eu te mostrar seu exame e falar como é que essa alimentação pode mudar, eu vou gerar para você exatamente essa capacidade de adesão muito maior do que eu simplesmente falar assim, Carol, confia, vai mudar. E vai gerar a palavra que você trouxe, sentido. Eu tenho um motivo para continuar e ir por aquele caminho. É o sentido mesmo, né? 2 últimas perguntas. Eu sei que aí do seu lado você pode estar fazendo. Eu também estou fazendo. Vamos lá, para quem pensa, eu não consigo emagrecer, não tem jeito mais para essa questão do intestino, vai ser dessa forma. Qual a mensagem que você traz para essas pessoas? Bom, primeiro, assim, eu falo, se essa pessoa ela já teve um olhar para o completo. Então, a gente precisa ver onde é a raiz do problema. Então, para passar por isso, a gente tem que ver, né, pensando na parte nutricional, por exemplo, do emagrecimento, a gente volta com aquele assunto do intestino. Então, a primeira questão, a gente vê realmente como é que está essa saúde intestinal. Segunda questão, a gente realmente avaliar, por exemplo, se for uma mulher, se ela é 35+, tem outras questões que às vezes não aparecem em exame, mas são sintomas. E a gente estava falando de perimenopausa, climatério, e que isso, graças a Deus, eu acho que esse tabu foi quebrado, agora todo mundo fala sobre isso. Aí às vezes algumas pacientes, agora só se falam sobre isso. Eu falei, gente, graças a Deus, porque muito tempo parece que ninguém podia passar sobre isso, as mulheres sofriam sozinhas. Então, assim, se há a mensagem que eu posso passar, principalmente para essas mulheres que sentem que perdeu o brilho, que não conseguem emagrecer, que têm dificuldade, que não se reconhecem mais no espelho, eu estou aqui disposta a ajudar, a tentar se reencontrar, a reencontrar e fazer o seu próprio recomeço. Parabéns, uau, é isso. E eu acho que eu já consegui
entender, porque eu estou aqui de pertinho, estou olhando, você falou em várias respostas, o que eu vou te perguntar agora, mas vamos sintetizar em uma só. O que significa para você essa nutrição, esse atendimento com acolhimento, com um olhar para o outro, vendo realmente o outro, além de só um plano alimentar? Tá. A nutrição, para mim, é a gente conseguir unir corpo, mente e espírito. Porque a partir do momento que a gente pensa na alimentação como base em si, mas do que você está se nutrindo? Você faz realmente assim, você tem a sua oração, você faz sua meditação, enfim, no que você acredita, mas você está nutrindo sua alma, porque tudo isso impacta na sua saúde. Não adianta as pessoas tentarem separar, sabe? Ah, não, tá com dor no estômago, vamos aqui tratar o estômago só com omeprazol. E essa pessoa, ela tá ansiosa, tá passando por um problema familiar, tá? Sabe? Então, o que eu acredito? Quando eu falo de acolhimento, é realmente ter uma escuta ativa, sabe? Uma escuta ativa para o paciente, para o indivíduo que está ali na minha frente. Eu fico com atenção plena. Não existe, as meninas que trabalham na clínica, quando chega um paciente, Juliana, não tem WhatsApp web, não tenho, e não fica com o celular do lado. Em nenhum momento eu vou tirar o olho de você. Eu estou ali para você, eu não vou entrar em WhatsApp, ver, o próximo paciente chegou. Eu falei, se o próximo paciente chegou, você bate na porta, por gentileza, ou você liga no número, mas olhar celular jamais. Então, assim, a minha escuta é realmente ativa. Então, assim, esse olhar, esse momento, é o seu momento. Você está ali, eu falo, se a pessoa chegou a estar aqui, ela já está disposta a uma mudança. Então, eu não posso perder isso. Exatamente. Eu falei, ela chegou até aqui, ela quer mudar. Então, eu vou fazer de uma forma que eu consiga contemplar a pessoa por inteiro, para a gente tentar, a partir dali, caminhar juntas. E se eu tiver, né, claro, eu faço isso com o maior prazer, que encaminhar para outro profissional, seja médico, psicólogo, psiquiatra, e falar assim, olha, passa por uma avaliação, vamos ver. Esse é o olhar que eu acredito, essa é a nova nutrição que eu acredito. Lindo, muito bom. Ju, obrigada. Foi sensacional de verdade, olhando aqui nos seus olhos, todas as entrevistas, todas as pessoas que passam, eu fico extremamente feliz. Mas houve a tal da conexão real, inclusive de pensamento. Eu fico muito feliz com essa inovação, que não é uma inovação tecnológica. Na verdade, inovação é, inclusive, começar a fazer o básico. Isso é inovador. Voltar, né? Voltar. E dessa inovação da nutrição que você trouxe e de olhar o ser humano. E uma das palavras que você falou estão muito conectadas com o que eu trabalho, com as minhas metodologias também. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a falar assim, como é que eu resolvo essa questão das emoções? Mas eu venho de gestão, né? Então, a palavra gestão está presente na minha vida desde sempre. E aí, quando eu fiz o MRE, eu falei, eu sou especialista em gestão emocional e comportamental. Porque é isso, como é que eu vou gerir tudo isso? E aí, depois, você ainda trouxe a autonomia, que é do que ganho eu tenho. Eu quero que as pessoas se tornem autônomas emocionalmente, que para os seus filhos seja você a que vai instruir. Então, autonomia emocional e gerenciamento, são palavras presentes aí no seu método, estão comigo. Então, estamos falando a mesma língua. De verdade, obrigada. Obrigada a você. Eu fiquei muito feliz mesmo, viu? Muito e feliz. até a próxima. Vai ser um prazer. Estarei aqui. Sim, até o próximo Consultório Aberto.